Por que a Sagrada Escritura ensina a verdade? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos nos debruçando sobre a revelação de Deus. É Deus que abre a sua intimidade. Deus se revela. Revelou-se através de um povo, do qual chamou assim profetas. Revelou-se de uma maneira plena em Jesus Cristo, seu Filho. E a pergunta de número 18 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ela fala o seguinte: por que a Sagrada Escritura ensina a verdade? Uma pergunta importante, fundamental esta pergunta. Questiona por que ensina a verdade. Por meio de tantas coisas que muitas vezes as pessoas não entendem e se perguntam: mas isto aqui é mesmo de Deus? E ainda se perguntam mais: por que a Sagrada Escritura ensina a verdade? E a resposta é a seguinte: a Sagrada Escritura ensina a verdade. Por quê? Porque o próprio Deus é o autor dela. Deus é o autor da verdade. Foi Ele que quis. Deus quis que a sua palavra, Deus quis que a sua vontade, Deus quis que a sua palavra, a sua vontade, fosse expressa de forma escrita. Deus quis fazer a coisa explícita. Já com Moisés, na sarça ardente, Deus colocou explícito, porque para ser bem claro para todo o povo, para que ninguém dissesse: eu não sabia. Não, explicitou. Por isso é que nós dizemos que a Sagrada Escritura é inspirada. Quem inspirou a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou determinadas pessoas no Antigo Testamento. Da mesma forma, o Espírito Santo inspirou outras pessoas no Novo Testamento. Estas pessoas foram inspiradas a colocar por escrito, explícito, aquilo que acolheram como revelação de Deus. O interessante é que este trabalho do Espírito Santo respeita cada pessoa. O Espírito Santo respeita cada pessoa. O Espírito Santo respeita o jeito de cada pessoa inspirada. O Espírito Santo, ele respeita a sua maneira de ser no mundo. O Espírito Santo respeita a cultura de cada um. O Espírito Santo é que ele se revela através das pessoas. E é interessante que as pessoas escreveram não somente o que o Espírito Santo dita, mas também a partir da sua experiência de fé, a partir da sua cultura. A partir daí, então, a diferença de às vezes, as diferenças fortes, às vezes, entre os quatro evangelistas, Marcos, ou a diferença também entre Marcos e João, evangelista Marcos e evangelista João. Mas o Espírito Santo garante que as verdades que ele quer transmitir realmente sejam preservadas. O Espírito Santo garante que jamais alguém escreva um erro. O Espírito Santo garante que jamais seja escrito algo que não seja verdadeiro. Importantíssimos termos isto em conta. Muito importante. A fé nos ensina que o Espírito Santo é o que está por trás da revelação da Sagrada Escritura. No entanto, é importante lembrar que a fé cristã não é uma religião do livro. Quem diz isso não sou eu, mas o Catecismo da Igreja Católica, onde ele ressalta que a fé cristã não é uma religião do livro, mas uma religião da Palavra de Deus. A religião católica não é só o escrito.
mas muito mais, como bem definiu um grande santo doutor da Igreja, São Bernardo, que nós comemoramos a semana passada, o dia dele. Ele dizia: a palavra de Deus não é uma palavra escrita e muda. A palavra de Deus não é uma palavra escrita e muda, mas o Verbo encarnado e vivo. Vejam, não é só a palavra escrita, mas o Verbo, Jesus Cristo vivo, no meio de nós. Aquilo, portanto, que São João fala de Jesus, quando diz a palavra que se fez carne, isto é, acreditamos que seja a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Deus em Jesus Cristo. A palavra que se fez carne, revelação de Deus em Jesus Cristo. Uma palavra viva, uma pessoa que se revela, não um livro morto, é uma palavra viva. E este contato com a palavra de Deus é contato, pois, com uma pessoa, mas com um texto escrito e morto, não com um texto escrito e morto, mas com a palavra viva. É muito bom a gente ter isso na nossa mente, porque quando olhamos o livro da Bíblia, estamos olhando para alguém que está vivo entre nós, Jesus Cristo. Portanto, por quê? Porque tudo na Bíblia gira em torno de quem e em função de quem? Em função de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, ler, portanto, o Evangelho é entrar em contato com o próprio Jesus Cristo. Ler o Evangelho é entrar em contato com a intimidade de Jesus Cristo. No Evangelho, Jesus Cristo nos revela a intimidade de Deus Pai. Por isso é bom, na nossa casa, ter um lugar privilegiado para a Sagrada Escritura, a Bíblia. Ainda para entendermos melhor a Bíblia, é necessário sempre fazer uma oração ao Espírito Santo. Antes de ler um texto, sempre fazer uma oração ao Espírito Santo, pois o Espírito Santo é que nos inspira na interpretação do texto proposto e faz com que tenhamos condições de conhecê-lo melhor e transformá-lo em nossa vida. O Espírito Santo faz com que vivamos esta palavra de Deus. Daí, palavra viva. E para que você tenha esta graça de ler, inspirado e tocado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Para que isso aconteça, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.